Bom dia a todos, meu nome é Jéssica. O título do meu trabalho é a Aplicação da Cannabis Medicinal na Dor Crônica, uma revisão sistemática sob orientação da professora mestre Ana Cisalpino Pinheiro. Bom, começando com a definição de dor, de acordo com a IASP, que é a Associação Internacional para o Estudo da Dor, ela pode ser definida como uma experiência negativa, física e emocional, com uma lesão efetiva ou iminente, que quer dizer uma lesão real ou em potencial. Ela pode ser classificada de acordo com 5 categorias específicas. Primeiro, em relação ao sistema ou órgão que ela afeta, também em relação ao local corporal, relacionado à intensidade, às doenças que podem estar associadas e também no fator de questões temporais. Falando mais especificamente sobre as questões temporais, ela pode ser classificada em aguda, recorrente ou crônica. Sendo a dor crônica a temática do projeto, ela pode ser definida como aquela dor que excede ao tempo normal de cicatrização e que possui uma duração maior de 3 meses. A dor, como uma experiência multissensorial negativa, ela pode ser muito incapacitante na vida dos indivíduos. Por ter sintomas psicossociais associados aos sintomas físicos, ela pode gerar impactos na atividade de vida diária e no comportamento desses indivíduos. Por ter muitos fatores associados, o tratamento dela ainda é um desafio para os profissionais da saúde. Entretanto, geralmente ele se dá de 2 formas, através de métodos farmacológicos, como o uso de opioides, por exemplo, e métodos não farmacológicos com a utilização de outras terapias, como, por exemplo, a acupuntura, ambos objetivando reduzir e controlar a dor. Uma alternativa que vem ganhando cada vez mais espaço no contexto atual é a utilização da cannabis medicinal, que surge como uma proposta de tratamento para a dor. A cannabis é uma planta de origem da Ásia Central e o nome científico mais aceito dela é Cannabis sativa, uma espécie que é dividida em 3 subespécies: Cannabis sativa sativa, Cannabis sativa índica e Cannabis sativa ruderalis, que possuem diferenças entre si, não só em questão da morfologia, como também em propriedades. Dentro dessas subespécies, a gente ainda pode encontrar as chamadas strains, que são diferentes linhagens ou cepas, que variam de acordo com, dentre outros fatores, de acordo com a concentração de fitocannabinoides e terpenos. Os fitocannabinoides são substâncias produzidas pela própria planta e que são responsáveis pelos efeitos dela no organismo. E os terpenos são aquelas substâncias capazes de dar sabor e aroma à planta. O uso mais antigo da cannabis na história pertence à China. Há mais de 10 mil anos, esses povos utilizavam as fibras da planta para confeccionar diversos artefatos, dentre eles redes de pesca, cordas e ornamentos de cerâmica. Com o tempo, a diversificação do uso da planta fez com que ela fosse essencial na vida desses povos, tanto em termos de economia quanto cultura. E logo eles passaram a utilizar toda a planta, inclusive na alimentação, fazendo uso das sementes e dos óleos, que foi quando descobriram os componentes psicotrópicos. O uso medicinal mais antigo também pertence à China, onde a cannabis aparecia no Pensao Ting, que é o compêndio mais antigo, que data de mais de 5 mil anos, que reunia os principais fármacos e as substâncias que eram utilizados por aquelas sociedades na época. Aqui uma página onde a cannabis aparecia com as seguintes indicações, por exemplo: dor reumática, constipação e até malária. O uso da cannabis teve seu acesso interrompido já no século XIX, através de políticas de criminalização que partiram de diversos países. Dentre eles, o Brasil, através de forma indireta de uma campanha de difamação da planta que aconteceu nos Estados Unidos e que foi promovida por Harry Anslinger, que comandava a política de drogas no país e conseguiu fazer com que ela fosse criminalizada nos Estados Unidos em 1937. E essa campanha foi tão abrangente e persuasiva que ela conseguiu ser aplicada de forma mundial. Entretanto, atualmente, a cannabis ainda é a substância psicoativa e legal mais utilizada no mundo.
Mas foi a partir de 1964, quando o pesquisador israelense Dr. Rafael Mechoulam isolou, identificou e posteriormente sintetizou um dos principais componentes da cannabis, que é o delta-9-tetraidrocannabinol, ou também chamado de THC, que o estudo da cannabis ganhou impulso. Existem mais de 60 substâncias catalogadas na planta, os chamados canabinoides. Dentre eles, os dois principais, representados na figura 1, o THC, que é a principal substância psicoativa, e na figura 2, o canabidiol, também chamado de CBD, que é um outro importante canabinoide que foi também mapeado e sintetizado por Rafael Mechoulam. Com o tempo, as pesquisas continuaram a ser feitas e depois da descoberta desses canabinoides, os pesquisadores também descobriram substâncias de receptores que existiam dentro do organismo que seriam capazes de conectar esses canabinoides dentro do corpo. E foram descobertos e chamados de CB1 e CB2, receptor canabinoide 1 e receptor canabinoide 2. A existência desses receptores dentro do organismo fez com que eles imaginassem também que existisse uma substância de produção endógena que fosse capaz de se conectar a esses receptores, já que não faria muito sentido ter um receptor endógeno para se conectar a uma substância exógena. Foi assim que eles descobriram os neurotransmissores chamados endocannabinoides, chamados de anandamida, AEA, e 2-araquidonilglicerol, 2-AG. A união desses dois compostos, dos receptores CB1 e CB2, com os canabinoides, dá origem ao que conhecemos hoje como o sistema do canabinoide, presente não só no organismo humano, mas também de outros animais. Mas por que cannabis na dor? Esses canabinoides, quando eles entram em contato com o organismo, eles são recebidos por esses receptores, CB1 e CB2. E existem receptores CB1 em neurônios que são ligados à transmissão dos estímulos dolorosos. E esses receptores, quando eles são ativados pelos canabinoides, eles produzem uma redução na transmissão desses sinais, impedindo assim que a informação da dor chegue aos locais cerebrais responsáveis por percebê-la. A justificativa do trabalho se dá pelo fato de que a dor crônica é um fenômeno multicausal e um dos sintomas mais relatados em pacientes nas consultas médicas. Só no Brasil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Estudo para a Dor, em 2017, 37% da população possui dor crônica. E o tratamento ainda é muito complexo e dispendioso. Sendo assim, a cannabis medicinal surge como uma alternativa de tratamento financeiramente acessível e potencialmente eficaz na melhora da dor. O objetivo da pesquisa é verificar a eficácia da cannabis medicinal na dor crônica. O método. Como estratégia de busca, esse trabalho vai ser feito, será uma revisão sistemática. As bases de dados utilizadas para a pesquisa serão BVS, Pedro, PubMed e Cielo. As palavras-chave utilizadas serão cannabis medicinal e dor crônica e os seus equivalentes em inglês, medical cannabis e chronic pain, e os equivalentes também em espanhol, marihuana medicinal e dor crônica. Como critérios de inclusão e exclusão. Os estudos deverão ser feitos com seres humanos de ambos os sexos, de 18 a 79 anos, que possuam dor crônica de qualquer origem sem outra doença associada, que estejam fazendo o tratamento exclusivamente com a cannabis, e os estudos deverão estar publicados em português, inglês ou espanhol, no período de 2008 a 2018. O processo de seleção vai ser dividido em 3 etapas. Primeiro será feita uma leitura dos títulos, e aqueles que não se adequarem aos critérios de inclusão de acordo com essa leitura vão ser eliminados. Depois será feita uma leitura dos resumos, e aqueles trabalhos que também não se incluírem, não se adequarem aos critérios de inclusão, serão eliminados também. E por fim, depois de passar por esses 2 filtros, todos os outros trabalhos serão lidos na íntegra e utilizados para a realização da pesquisa. Essas são as referências. Obrigada.
noite para todos. Para quem não me conhece, gente, eu sou Ana Flávia. Atualmente, estou lecionando na enfermagem, na fisioterapia, muito orgulhosa de fazer parte da FISIO também, sendo um momento muito novo. Também quero agradecer o convite de estar aqui avaliando a banca, compondo a banca, agradecer a Aline e a Ana que solicitaram, e a aluna Jéssica também, que procurou. E dizer, Jéssica, que ao ler o seu trabalho, essa semana e tudo, eu gostei muito do tema. Eu dou aula de farmacologia, e vi que o seu trabalho, diante da sua apresentação, do seu trabalho escrito, é um trabalho bem coeso, bem consistente. É um tema muito interessante, é um tema muito atual. A apresentação sua foi bem clara. Seus slides não foram carregados, estão todos dentro do que se pede, e você traz, quando fala dos receptores, tanto do B1 quanto do B2, no canadiol, você deixa bem claro a dor. E o seu trabalho é focado em dor, ficou claro que não há cura, mas sim alívio da dor crônica. E isso é importante até mesmo para o seu desenvolvimento no trabalho, tendo visto que hoje é só o projeto, ficou claro, e para você manter essa clareza. Porque para a sociedade hoje, quando alguém pega um artigo já publicado, eles têm muito a visão que vai trazer cura. Não. A legalização do uso da maconha hoje para tratamentos medicinais, ela vai ser só em termos de alívio. Então, quando você for trabalhar isso, continuar com essa clareza, você explica muito bem a parte farmacológica, ficou muito claro. Quando eu leio no seu trabalho aqui no decorrer, você explica toda a legalização, mantém essa clareza, porque em termos éticos e legais, a primeira coisa que alguém vai pegar é o seu trabalho, mesmo quando ele for publicar lá, peraí, o uso da maconha, mas pode? A gente quer saber primeiro se vai poder ou não. Então, o conselho que eu te dou é para manter isso e colocar informações neles, quanto ético e legal, até onde que nós podemos ir. E lembrando que, tem consciência que agora o projeto não deve conter, mas no seu trabalho conter qual é o resultado esperado e qual é aquele resultado que não é esperado e que ele vai vir também. Porque ela não é legalizada ainda, porque tem resultados que não são esperados e vêm que eles não estão de acordo hoje com a saúde. Então, o que pode ser feito? Quando você for comparar, você deixar isso bem claro, porque é o que nós mais buscamos hoje quanto à legalização. Por que deve ser legalizado? Será que atualmente eu não tenho fármacos que já fazem esse processo sem a necessidade de entrar algo que poderia não ser tão benéfico? Então você tem que mostrar que vai ser benéfico, que eu vou ter muito mais fatores positivos, muito mais a acrescentar do que simplesmente apresentar mais um tratamento. Tem que ser um tratamento que vai vir, que vai fazer diferença. E eu sugiro você que foque nessa diferença que a legalização vai estar trazendo. Qual é a diferença? O que vai ser benéfico para isso? Eu acho que vai ser bem positivo no seu trabalho. Em termos de projeto, eu gostei muito do que eu vi. Eu acredito que em trabalho também, no trabalho, com a sua orientadora, eu acredito que vocês vão chegar a um final bem proveitoso, sim. Bom dia a todos, bom dia, Jéssica. Parabéns pela apresentação, parabéns pela dedicação e interesse. Você sabe que, mais que todos, aí, o seu empenho e seu interesse e a sua busca, muitas vezes eu nem consegui atender a demanda da forma que você solicitou, tamanha a sua dedicação e interesse pelo projeto.
Eu também gostaria muito que a gente tivesse conseguido fazer alguma coisa experimental, mas diante do nosso prazo ficou muito complicado, mas eu acho que é só um começo de muitos estudos nessa área que você vai desenvolver. Eu tenho pequenos pontos que eu coloquei no texto que provavelmente eu deixei passar, mas são coisas muito discretas. Vocês sabem o que eu quero evoluir com esse trabalho, e a gente tem discutido muito se a gente vai fazer uma comparação para aumentar a robustez dessa revisão ou não, mas isso é tudo uma decisão que a gente vai tomar em conjunto a partir de agora, e nesse momento eu só tenho a parabenizar. Parabéns.